quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Até aí. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por ela nós andamos e vivemos. Por ela andamos na certeza, porque isto é a fé. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Você louvou, você adorou, você glorificou o Senhor Jesus nessa noite, vindo para adorar, para dar o louvor para Ele, dar adoração à sua oração. Esse texto da palavra de Deus fala de uma das passagens gloriosas, maravilhosas, de um milagre extraordinário. Mas a Bíblia começa nesse capítulo falando que eles foram transfigurados no monte. A Bíblia fala que o Senhor disse que uma geração o reino dos céus iria chegar antes que toda uma geração partisse. Ou seja, pessoas iam ver o reino de Deus com poder, no capítulo 1, no versículo 1 desse capítulo. Com poder. E a Bíblia mostra um pouco antes que eles estavam no monte com Jesus. E nesse monte houve uma transfiguração, no capítulo anterior. E nesse monte onde teve a transfiguração, apareceu Elias e Moisés e falavam com Jesus a respeito do reino de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus envolveu aquele lugar, envolveu de maneira tal que o Senhor Jesus foi transfigurado. A glória de Deus foi tão grande, foi algo tão sobrenatural, que ninguém nunca tinha visto, algo tão sobrenatural. Ali o reino de Deus se fez presente. Porque a Bíblia diz que Pedro, ele diz assim: vamos fazer uma cabana para Elias, uma para Moisés e outra para ti, Jesus. E vão ficar neste lugar. Porque, irmãos, ninguém quer sair do reino de Deus. Quem entra no reino de Deus não quer nunca mais sair. Quem prova das coisas celestiais não pode esquecer do que você viu, do contato que você teve com Deus, com o que Deus te revelou até hoje. Essas coisas são pessoais e são tesouros para nós. Quando Jesus fala, antes em verdade eu vos digo que aqui muitos que estão aqui não provarão a morte até ver vir o reino dos céus, até ver vir o reino de Deus. Ele estava falando dessa experiência de provar do reino, de sentir o reino, de ser tocado pelo reino. E aqueles discípulos, Tiago, João e Pedro, eles estavam com Jesus lá no monte e eles viram a glória de Deus.
E quando eles viram a glória de Deus, eles não queriam mais descer. Vamos ficar aqui. É tão bom ficar aqui. É tão bom estar na presença de Deus. Só quem experimentou um pouquinho, que teve uma experiência com Deus, sabe que não há mais razão de ficar no mundo, não há mais razão de descer do monte, de descer da presença de Deus, não há mais razão de voltar para a velha vida quando você tem um encontro com a nova vida no reino de Deus. E foi isso que aconteceu com eles. Por isso, essa parte muitos não entendem, porque acham que Pedro falou bobagem, quando Pedro disse, vamos fazer uma cabana para ti, outra para Elias e outra para ti, Jesus. Sabe por que ele disse isso? Porque não havia lugar melhor do que aquele lugar. Não havia nada melhor do que aquele lugar. Em outras palavras, ele está dizendo, vamos morar aqui, vamos ficar aqui, nunca mais vamos sair daqui. Porque quem prova, como diz a canção, quem já entrou no Santo dos Santos, quem já teve um encontro com ele, sabe que é real, sabe que o reino de Deus é real, sabe que o céu existe. Ali foi um pedacinho do céu tocando no cume daquele monte a vida deles. E eles já não queriam mais não queriam mais nada com esse mundo. Mas Jesus, ele veio de lá. Então Jesus disse não. Nós temos muito para fazer. Nós temos de descer e continuar a obra. Porque, irmãos, não é só nós para ser salvo. Tem muita gente para ser salvo. Tem muita gente que precisa ser salvo. E aí olha o que acontece em seguida. Aí eles descem do monte. E quando eles descem do monte, há uma discussão lá embaixo. Foi uma noite inteira no monte, na glória de Deus. E agora Jesus desce, e o que ele encontra primeiro? Um problema. Qual o problema? Estão discutindo com os seus discípulos que não subiram no monte, que não estavam lá e não tinham o poder para resolver a situação daquelas pessoas. E então Jesus pergunta, por que vocês estão discutindo com ele? Porque eu trouxe o meu filho e eles não puderam expulsar o mal. Não puderam resolver o meu problema. E Jesus disse, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E até quando sofrereis? Então a incredulidade é o nosso problema. É a incredulidade. Temos fé, mas ainda temos incredulidade. Como matar a incredulidade? Como destruir essa coisa que nos separa do sobrenatural? Que nos separa da solução dos problemas. E nós sabemos que Jesus pode tudo. Nós sabemos que Ele tem o poder. Nós sabemos que não há limites para Deus. O que Jesus não pôde fazer? O que Jesus deixou de fazer? O que Jesus não fez na Bíblia? Não tem nada que Ele não fizesse. Ele curou todo tipo de doença, a Bíblia diz. Ele libertou todo tipo de cativos. E Ele ressuscitou mortos. Então ele fez assim, coisas estupendas, maravilhosas. Mas e hoje? E nos nossos dias? Nada acontece porque muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas coisas do mundo. O mundo sempre procurou envolver, mas nos últimos dias é muito pior ainda. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Quase todos. Não de todos, graças a Deus. Amém? Mas de quase todos. Eu não quero ser dessa maioria que esfriou. Eu quero ser desse pouquinho que permanece buscando a Deus. Porque a gente não pode esquecer do que Deus fez pela gente. A gente não pode esquecer do que a gente viu no reino de Deus até hoje. Eu não sei o que você viu. Eu não sei as tuas experiências. Mas eu sei as minhas. As minhas experiências com Deus. Agora, a Bíblia mostra que Jesus disse, traga ele a mim. E Jesus conversa com aquele pai e pergunta para aquele homem, quanto tempo isso acontece? Porque o tempo, irmãos, quando demora muito para resolver as coisas, a gente acha que não vai resolver mais. Quando uma doença fica, aquela dor fica ali muito tempo, parece que é crônica.
Tem enfermidade que o médico diz, depois de você tá, não tem mais jeito, tem que continuar agora com isso aí até o final da vida. Fora aqueles que dizem assim, vai no médico, tá doendo, pois é, mas essa é uma dorzinha que você vai ter que acostumar a conviver com ela. Então são coisas, toma remédio, mas então para quê? Porque não resolve. Faça isso, vai resolver. Não, não, vai amenizar. Não resolve. Faça aquilo, vai resolver. Não, não resolve. Mas nós sabemos quem resolve. Nós conhecemos quem resolve. Nós conhecemos Jesus, e ele resolve, ele tem poder de resolver. Nós é que não buscamos com tanta intensidade. Nós é que não queremos tanto assim. Dá para aguentar a dor um pouco, dá para aguentar nessa situação, dá para ficar acomodado desse jeito, dá para continuar assim. Mas isso é uma escolha não de Deus, é nossa. Amém, irmão? Porque quem tinha poder foi quem subiu o monte. Quem estava com poder é quem estava no monte. E agora desceu com o poder. O poder estava agora presente para resolver o problema. Todos nós temos problemas e nós, cristãos, queremos que outros resolvam o nosso problema. Só que não. Nós conhecemos quem resolve o problema. E nós é que temos que ser solução para os outros. Amém?